era Francisco Alves, um grande cantor, inegavelmente. Os que estão aí, inclusive eu, não chega nem no pé dele. Não é verdade, eu digo, eu sempre conheço. Francisco Alves. Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vou conversar um pouco sobre isso, né? Essa entrevista interessante. Perguntaram para ele sobre os grandes cantores da época dele. Não perguntaram do Francisco Alves, exatamente. Perguntaram dos grandes cantores. Ele foi falando nomes, mas ele já foi falando isso aqui, já de começo, que é o que interessa a gente ouvir. Fala aí, filho. Era Francisco Alves, um grande cantor, inegavelmente. Os que estão aí, inclusive eu, não chega nem no pé dele. Ó, essa foi uma gravação de 1993 e ele fala: os que estão aí, inclusive eu, não chega aos pés dele. Os que estão aí, ele está se referindo aos cantores daquela época ali, né? Dos anos 90 que ele está fazendo entrevista. Mas ele se colocou também. Os que estão aí, inclusive eu, não chega aos pés dele. Né? Então já disse tudo. O que ele falou mais? Não é verdade, eu digo, eu sempre conheço. É verdade, eu digo, eu sempre reconheço. Isso quer dizer que ele já deve ter dito isso antes, em outras entrevistas. E é engraçado, o que ele fala mais depois? Francisco Alves, Celestino, que era meio mezzo Pavarotti, mezzo Pasolini, né? Silvio Caldas, Caboclinho Querido. Ali ele vai falando o nome de outros grandes cantores da época, né? Geralmente o Nelson, ele se sentia pelo menos um dos maiores cantores do Brasil. Um dos maiores. Da época dele, o que dá a entender que, pelo menos da época dele, ele se sentia o melhor em questões vocais, pelo menos. Porque quando eu já vi entrevistas de. Na época que o Nelson faleceu, entrevistaram alguns cantores. E o Calbi Peixoto foi um deles. E o Calbi disse que o Nelson. Ele disse mais ou menos assim: que o Nelson ele se sentia o maior cantor, né, em questões assim vocais. Então o Nelson ele se admirava tanto, ele mesmo dizia que quando ele se ouvia, ele chega a se arrepiava. A admiração grande que ele tinha por ele. Mas aqui, nessa entrevista, ele quebra todo aquele pensamento que muitas pessoas acreditavam que ele seria o maior cantor brasileiro, que na mente dele seria o maior cantor brasileiro. Ele coloca o Francisco Alves acima dele, né? Não sei dizer se o Francisco Alves é o ídolo favorito dele, porque até onde eu sei, o ídolo dele era Orlando Silva, tanto é que ele começou imitando Orlando Silva, o jeito de cantar do Orlando Silva, né? E isso surpreende, porque quando perguntou isso, eu imaginei que o Nelson ia falar logo no Orlando Silva. O primeiro cantor que ele ia citar seria o Orlando Silva, e não foi. Foi o Francisco Alves. Citou Francisco Alves, depois citou o Vicente Celestino, o Orlando Silva foi citado depois, citou ainda o Silvio Caldas antes. Vamos ouvir alguma coisa aqui do Francisco Alves. Só a voz dele, de preferência. Eu estou envelhecendo. Aquele tom do Nelson, mais ou menos. Que saudade do passado. Choro ao ver nos espelhos. É uma gravação dos anos 50, né? Essa música tem duas gravações. Uma no final dos anos 40 e outra, essa daqui, se não me engano, é 51. E já era uma tecnologia um pouco melhor que o Francisco Alves pegou. Não aquela tecnologia maravilhosa dos anos 60 em diante, mas dos anos 50 já era boa, né? Comparado com as outras coisas. Agora vamos ouvir alguma coisa do Nelson cantando, assim, meio que a capela. Por que te queixas, meu amigo, se és feliz? Se tens o mundo e as mulheres a teus pés, que direi eu que sempre fui tão infeliz e nada sou perto de ti que tanto é. Nossa,
É de arrepiar mesmo, viu? Tudo bem que aqui, essa gravação já é dos anos 60, tem aquele ecozinho, né? Vamos voltar a ouvir o Francisco Alves aqui um pedaço, que não tem isso. Eu estou envelhecendo, que saudades do passado. É um grave bem cabuloso, né? Então, assim, dá pra perceber que na gravação do Nelson tem um eco ali, tem um certo efeitozinho, né? Que deixa a voz do cantor mais interessante, porque no disco a voz fica mais interessante. Então dá pra perceber aqui a voz do Nelson mais viva, mais clara. Que ele nos anos 40 e nos anos 50 não tinha essa beleza de voz. Você pode escutar um disco dele, nos anos 40 ou 50 você não ouve essa beleza igual essa dos anos 60 que a gente ouviu, né? Então tem um pouco de favoritismo aí com a tecnologia. Geralmente, eu particularmente acho a voz do Nelson mais bonita do que a do Francisco Alves. Tudo bem, teve um pouco de favoritismo de tecnologia, né? Como eu falei, o Nelson ali nos anos 60, 70 e 80, a voz dele, pra mim ali tá a voz do auge dele, assim, voz bonita mesmo, embora ele tenha perdido um pouco embora ele tenha baixado um pouco os tons, né? Nos anos 40 ele cantava um pouco mais agudo, mas nos anos 40 a voz não era tão bonita como eu falei, mas pegando a melhor época do Nelson e a melhor época do Francisco Alves, eu particularmente acho a voz do Nelson mais bonita. Há quem diga que é uma das vozes mais bonitas do mundo. Até uma pessoa jovem que ouviu o Nelson Gonçalves, não gosto nem uma música desses cantores, mas a voz desse homem é bonita. Você vê jovens, eu vejo jovens falar isso, entendeu? E é uma voz que ela é sempre, vamos dizer assim, ela é mais moderna do que as outras vozes, do que os outros cantores. Para mostrar alguma coisa aqui do Francisco Alves, para quem não conhece, ouvir um pouco da técnica dele. Pelo amor que eu tenho a ela. Percebe-se que a voz dele aqui tá diferente daquela que eu mostrei, né? Tá uma voz mais suave, né? Muitos prantos derramei, pelo amor que eu tenho a ela. Minha vida é um rosário de agonia. Então é uma coisa difícil, eu acho essa música bem difícil de cantar, eu já falei isso. Eu acho o repertório do Francisco Alves mais difícil do que o do Nelson. Pra quem canta, não sei se tem gente que canta, que tá vendo esse vídeo, que é fã dos dois, eu acho o repertório do Francisco Alves mais difícil do que o do Nelson. Porque o repertório do Nelson, se você alcançar os graves, você canta. Porque geralmente são notas parecidas. Do Francisco Alves varia. Porque ele sai da voz cheia e vai para uma voz, ele vai para o falsete, vai para meia voz. E isso, quem não sabe fazer, tem que inventar outra coisa, cantar de uma maneira diferente. Tentar cantar no estilo o do Nelson é mais fácil. Porque isso aqui, por exemplo, Pelo amor que eu tenho a ela, minha vida é um rosário. é difícil. E se tem o repertório dele é cheio de músicas assim. Tem diminuendos, que ele começa com a voz e vai diminuindo sem mudar de nota. Ele vai diminuindo o volume sem respirar e sem mudar de nota. Coisa que no repertório do Nelson não precisa usar. Então o Francisco Alves ele tinha mais técnica, ele tinha mais voz, né? A projeção de voz dele era bem maior. Ele tinha mais recursos vocais. O Nelson tinha a técnica suficiente para cantar aquele repertório. Ele não precisava mais do que aquilo. Talvez, se o Nelson tivesse estudado mais, teria estragado um pouco ele, né? Era uma coisa, assim como o Tito Skip falou para Orlando, não estuda, porque a tua voz é maravilhosamente assim, natural. Se você estudar, vai perder essa naturalidade na voz. Então, o caso do Nelson provavelmente seria a mesma coisa. Se ele estudasse, fosse muito técnico, provavelmente ele não cantaria tão bonito quanto ele cantava, né? Ouve o Nelson falar isso, falar que não chega aos pés do Francisco Alves, fica tonto, né? Poxa, mas parece que o Nelson canta melhor.
Que tem gente que fala que a voz do Francisco Alves era muito presa, a do Nelson era mais aberta, o Nelson interpretava melhor. E outros falam o contrário, né? Que a voz que o Francisco Alves interpretava melhor, o Francisco Alves cantava com mais emoção, o Francisco Alves tinha mais voz. E o que vocês acham desse comentário do Nelson? Vocês acham que ele exagerou ao dizer que não chega aos pés do Francisco Alves? Será que ele não poderia ter dito: não, eu canto muito bem, mas o Francisco Alves ainda era melhor? Será que não era mais coerente ele dizer isso? Não foi um exagero ele dizer que não chega aos pés? Ou vocês realmente acham que ele não chegava aos pés do Francisco Alves? Eu gosto muito de ouvir os dois, sou fã dos dois, né? Como eu falei, acho a voz de um mais bonita, mas acho que o outro tinha mais recursos vocais, tinha mais, vamos dizer assim, talvez tinha até mais talento, né? Vocal. É claro que na época onde não existia microfone, o Francisco Alves ia ser bem melhor do que o Nelson, né? A diferença ia ser muito maior, porque o Francisco Alves, ele cantaria à vontade sem microfone, né? Sem os violões, os saxofones, trompetes passar da voz dele. Já o Nelson não. O Nelson, ele precisava do microfone. É uma voz suave, uma voz muito bonita, mas suave. Parece uma voz muito robusta, mas não era. E o Nelson teve a vantagem da tecnologia, né? O Francisco Alves pegou um pouquinho disso aí no começo dos anos 50, que a tecnologia realmente começou a melhorar, mas ainda não tinha aqueles ecos, aqueles efeitozinhos na gravação. Vocês podem ouvir uma gravação do Nelson no disco e uma gravação no show. A do disco é bem superior à gravação do show. Pode ser ele mais novo, qualquer idade. A gravação do disco é superior. Já o Francisco Alves, às vezes a gravação ao vivo é igual a do disco. A qualidade tão grande quanto do disco. Geralmente no disco é melhor, né? Porque quando eles gravavam, eles ensaiavam para tudo sair o mais certo possível no disco, né? Então é isso, gente. O que vocês acham? Quem é o maior cantor para vocês? É claro que tem gente aqui que vai dizer outro cantor, né? Não é nenhum dos dois não, é fulano. Mas dos dois, quem era o melhor cantor para vocês? Era o Nelson ou era o Francisco Alves? E por que era? Até mais.